Fala galera, tudo bem? Mês de julho é o mês delas. No dia 16 de julho foi comemorado o Dia Internacional da Mergulhadora. E para fechar o mês, a gente fez um podcast muito especial. Pode abrir seu logbook, mergulho número 5 está só começando. A conversa foi muito gostosa, as meninas mandaram muito bem, por isso a gente ficou com um áudio muito grande. Então, para vocês poderem curtir também essa conversa que foi sensacional, a gente acabou escolhendo os melhores momentos. Vamos curtir junto? Então, Carol, agora a gente realmente tem que deixar a sala limpinha, né, cara? Agora a gente tem que guardar os brinquedos dos cachorros, esconder a bagunça, porque hoje a gente está recebendo pessoas incríveis para inaugurar essa casa. É, primeira visita, cara. Passei pano no chão, tirei o lixo dos banheiros. Lavei os copos. Então, pessoal de casa, hoje a gente está tendo aqui uma reunião muito importante para a gente. A gente trouxe mulheres incríveis para falar com vocês, mergulhadoras e, acima de tudo, parceiras, cara. Então, eu queria começar apresentando cada uma delas. Meu nome é Marina, eu comecei a mergulhar no ano passado, no final do ano. Então, novembro de 2021, tem poucos meses. Eu já sou mergulhadora avançada, fiz o curso de Night Diver também. Estou com 44 mergulhos. Mergulhei em Ilha Grande, Paraty, Noronha, mas tem muito lugar no mundo ainda para conhecer. Tô começando nessa jornada do mergulho, tudo, né, os cursos começaram como um desafio, mas hoje virou uma paixão. Um mês sem mergulhar, já começa a dar crise de abstinência, né, já começa a dar aquele desespero de, né, a falta do ar comprimido. Meu bicho preferido, nossa, difícil dizer. Mas acho que depois que a gente assiste o Professor Polvo, fica impossível dizer que o polvo não é o preferido. Sou Fabi, eu comecei a mergulhar com 43 anos, numa tentativa de furar minha própria bolha, então é um movimento muito libertador para a minha vida. A palavra que eu posso definir é força, porque não tem nada mais potente do que a natureza, de quando você olha para o mar e sabe que ali você está em algo muito maior do que você imagina, ou que você tenha controle. Eu sou Rescue Diver. Eu estou terminando o curso de DM, né, de Dive Master, e o meu bicho favorito é o paiacu, porque ele tem cara de cachorro do mar. E porque ele infla também. Olá, gente. Eu sou a Marinês, fiz meu curso básico tem 3 anos, então foi lá em 2019, nessa vida pré-pandemia. E hoje eu sou DM. Lá no começo, eu falava muito que eu mergulhava porque eu estava acompanhando o Igor. Porque ele sempre foi o cara que gostou da água, ele que gostava de viver na praia, e eu estava ali só acompanhando ele, mas à medida que a gente foi mergulhando, isso foi mudando, e hoje eu me defino como, de fato, uma mergulhadora, porque eu amo estar na água, eu amo estar no mar. Para mim, mergulhar significa voltar para casa, mergulhar significa me reconectar comigo mesma e me reconectar com o mundo. E é assim que eu defino o oceano, para mim, é conexão. E, putz, de animal, é muito difícil dizer que animal eu prefiro. Quem mergulha comigo sabe que eu saio filmando borboleta para tudo que é lado, moreia para tudo que é lado. Eu amo todos os bichos, eu amo paisagens. Mas se é para dizer um que sempre tira o fôlego, é tartaruga. Eu sou a Adriana. Eu comecei a mergulhar em 2009, então tem 13 anos aí. Hoje eu sou instrutora. Deixa eu ver, meu animal favorito. Eu também é muito difícil falar isso, viu? Porque tem tantos, né? Eu gosto muito de cavalo marinho, eu acho que tem várias representações na minha vida do cavalo marinho, até minha primeira tatuagem foi o cavalo marinho. Eu gosto também do tubarão-baleia, não porque eu acho ele bonitinho, tá, ele talvez seja um pouco bonito e tal, mas para mim ele representa a realização de um sonho que eu tinha de mergulho, de ver um determinado animal, e quando eu consegui foi demais, assim, então ele representa isso. Então eu acho que eu posso dizer que ele é um dos favoritos também. E o polvo com todas as suas pernas que se entrelaçam, eu acho demais. O oceano, em uma palavra, para mim, é silêncio. É o meu lugar de silêncio, desde o meu primeiro mergulho lá no check-out do curso Open Water. O que mais
me chamou, me tocou e continua me chamando é o silêncio. Gente, primeiro de tudo, eu queria saber como é que vocês foram parar no mergulho, cara? Parar no mergulho foi só uma continuação do amor que eu tenho pelo mar. Eu nasci na praia, vivia no mar, né? E tinha muita curiosidade de entender o que acontecia. E a vida me levou para um cara que me colocou na piscina e me levou para o mar. Então, eu acho que é só a concretização de algo que eu já nem sabia que eu gostava tanto. Para mim foi um pouco parecido com a Fabi, assim, de certa forma, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo mar. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o mar. Então, o mergulho sempre foi um sonho muito antigo, era uma coisa que já há muitos anos eu queria fazer. Demorei um pouco para concretizar, né? Não surgia a oportunidade, mas era uma coisa que, assim, já há muitos anos era um sonho, né? Que eu queria realmente realizar. E aí foi quando eu conheci a Carol que ela me deu aquele empurrãozinho que estava faltando, né? Eu ainda fui em várias viagens com ela sem mergulhar, foi uma experiência legal, assim, porque eu, né, conheci um pouco dos bastidores ali, sem entrar na água, sem ver o fundo do mar, mas ver a dinâmica do mergulho, o barco, o preparo, né, as conversas que o pessoal tinha depois. Então, foi uma preparação bem legal para mim, mas a minha trajetória foi essa, assim. Cara, eu comecei, eu e o Igor, a gente estava viajando em Ilhabela, a gente fez um Discovery um dia ali na Ilha das Cabras, e foi super gostoso, mas foi bem difícil para mim, especialmente para descer, equalizar e tudo mais, e eu assim, beleza, eu tive a experiência. Aí depois de um tempo a gente estava falando de viajar, e ele sempre teve o sonho de ir pro Havaí. E aí, lá no Havaí, coincidentemente, a gente tinha um casal de amigos que tinha acabado de voltar de lá e tinha feito aquele passeio, né, de mergulhar com as mantas à noite, assim, eu fiquei louca quando eu vi o vídeo, eu falei, não, a gente vai fazer o curso, a gente vai para o Havaí, vamos fazer esse mesmo passeio, vamos fazer esse mergulho com as mantas. E foi aí que inclusive foi esse amigo meu, o Kleber, que levou a gente para a escola de mergulho e foi lá que a gente começou a entrar nesse mundo. Mas no começo era muito, assim, cumprir tarefa, sabe? É fazer o check, passar no curso para conseguir fazer essa viagem. Não foi a melhor sensação do mundo, eu morria de medo no sentido de, putz, eu tive dificuldade no DSD que eu fiz, então eu achava que eu sempre ia ter dificuldade em todo o mergulho depois daquilo, para poder equalizar, para poder descer por muito tempo. Eu fiquei, não, eu demoro, eu tenho problema, etc. Enfim, coisas que foram se dissolvendo com o tempo e com os mergulhos. Eu fui forçada a começar a mergulhar pelo meu pai, ele me obrigou. Não, tô brincando, ele não me obrigou. Mas ele sempre quis, meu pai é todo aventureiro, esportes radicais, paraquedista e tal. E ele sempre quis mergulhar. Quando ele era jovenzinho, adolescente, ele fez curso de caça submarino. E aí ele queria mergulhar e ficava me chamando, vamos fazer curso. E eu falava, ai pai, que preguiça, é caro, é chato, dá trabalho, deixa pra lá. Aí até que ele um dia me falou, é o seguinte, vamos para Noronha, eu pago sua passagem, vamos passar o carnaval lá. Topa? Topo, né? Mas a condição é a gente fazer curso de mergulho. Eu falei, tá bom, vamos fazer o raio do curso. E aí a gente fez, aí eu fui, né? A gente fez na Ilhabela também. E aí fizemos o curso e foi no primeiro mergulho, como eu falei, no primeiro mergulho do check-out, já ferrou tudo, eu já falei, pronto, agora daqui eu não vou sair mais. Eu só queria dizer que está registrado que você foi obrigada por seu pai. Isso nunca sairá da história. Eu achei uma coincidência, porque se você perguntar para minha mãe como ela começou a mergulhar, ela vai falar a mesma coisa que a Adri falou, só que quem obrigou ela fui eu. Essas obrigações são boas no final, né? Eu consegui fazer as coisas, foi uma completa superação. Eu tinha a sensação de que eu não ia conseguir nunca, sabe? De que não ia dar, que eu não ia conseguir.
Quando eu fiz o curso do avançado, né, tinha que fazer o exercício da bússola, fui lá, fiz o quadrado, eu olhei pro instrutor e falei, nossa, fiz errado. Ele falou, de onde você saiu? Eu falei, saí daqui. E onde você chegou? Ah, cheguei aqui. Então você fez tudo certo. Então aquilo, para mim, é a sensação de, meu Deus, eu consegui. Para mim, todos essas situações, assim, muita superação. Eu achava que eu não ia conseguir jamais. Assim, eu vou puxar um pouquinho do assunto que a gente está falando de mulheres no mergulho, né? Que eu só mergulho por conta deles e eu só mergulho por conta delas, né? Então, assim, a primeira pessoa que me levou para uma piscina, a primeira pessoa que conseguiu me convencer de que eu era capaz de ir para a água, foi um homem, né? E eu tinha desistido, na minha primeira tentativa eu tinha desistido, e eu lembro que eu estava em Ilha Grande num domingo, e eu falei, eu não vou, isso não é para mim. E ele falou, é sim, né? Ele teve a sensibilidade de entender, e quando eu consegui, a gente estava com uma visibilidade de mais de 20 metros, eu falei, se Deus não existe, quem colocou água dentro do coco? Porque isso daqui é um paraíso, assim, é um mundo à parte. E eu lembro também de dias difíceis na piscina, que eu encontrei um monte de menina, e todas elas falaram para mim, Fabi, é normal, tem dias que não são tão bons, mas tem dias que são maravilhosos. Então, assim, eu acho que a coisa mais bonita do mergulho é que ele é de equipe. Ele é de pessoas cuidando de pessoas. Eu não vejo, eu acho que as meninas podem ter uma opinião diferente da minha, mas eu não vejo isso como divisão de sexo. Eu vejo isso como divisão de ideologia, de cuidado, de carinho. E eu tive, em todos os momentos, pessoas de diferentes sexos, assim, tipo, me conduzindo, sabe? Então, eu sou muito grata e tive muita dificuldade. Muita. Não foi pouca, não, mas deu tudo certo. Eu acho que a Adri pode dar um relato legal para a gente. Eu nem sei se é muito justo eu falar aqui, porque, nossa, eu fico pensando, eu não tive dificuldades, eu não sei se eu deveria ter tido, ou sei lá, se as pessoas imaginam que deveria ter tido, sei lá, mas tanto assim, comigo mesma, né, como o Bruno estava perguntando mais cedo, eu sempre tive muita afinidade com a água e meu pai me levava a fazer snorkel, me levava tal, então o meu curso básico foi muito fácil para mim. E hoje, quando eu dou aula, né? E quando eu estou dando aula e eu me deparo com alunos que têm N tipos de dificuldades diferentes, e que são várias mesmo, e está tudo certo, e cada um se supera de um determinado jeito e encontra o caminho interno, mental para superar aquilo, eu lamento que eu não tive essas dificuldades, porque eu acho que se eu tivesse tido lá no início, se eu tivesse passado por um caminho de superação, tudo bem que teria sido o meu caminho, mas eu acho que talvez eu pudesse me conectar com esses alunos de outro jeito. Então, eu comigo mesma, eu não tive dificuldades e eu lamento isso. E no que diz respeito a estar em um ambiente predominantemente masculino, que era lá atrás e é até hoje, que lá atrás também é 2009, né? Se a gente pensa na história do mergulho, 2009 é ontem, né? Também aí, eu sempre transitei com muita facilidade, eu sempre tive a sorte de estar em lugares, eu fiz parte da minha formação fora, o meu DM eu fiz na Austrália, com uma instrutora mulher, inclusive, então, em todos os lugares que eu transitei, de mergulho que eu transitei, e por muitas vezes eu vou viajar sozinha, e vou no barco de mergulho, eu sempre fui muito, muito respeitada, sempre encontrei pessoas, homens, mulheres, muito, como a Fabi estava dizendo, né, nós estamos aqui, vamos um cuidar do outro, trabalhar junto, independente do gênero. Então, eu não tive muitas dificuldades nesse quesito. Eu vou dizer por mim, eu também não senti, eu também não tive. Eu sempre fui muito bem acolhida e muito bem recebida, tanto pelas profissionais quanto pelos profissionais. Eu acho isso muito legal, porque é um recorte, né? A gente vive diversas dificuldades como mulher, profissionalmente, andando na rua, andando de metrô, enfim, que a gente percebe. Mas no mergulho, não. No mergulho, como a gente tem essa coisa de equipe, de todo mundo se ajuda, ninguém compete, todo mundo quer que o outro tenha o melhor mergulho da vida dele, sempre. E isso, acho que isso vale para todo mundo. Eu também não sinto essas dificuldades, Pri. Concordo com você. E não lamento de não sentir essas dificuldades, de Sim, não essas não.
Mas, assim, eu acho que tem até uma seleção natural no mergulho. Quando uma pessoa sai um pouco disso, é meio que uma seleção natural. Ela nem permanece no grupo. Eu tenho pouco tempo de mergulho, né? Eu tenho 3 anos. Mas o que eu vejo no movimento é esse. Eu concordo. Concordo, eu acho que os grupos vão se definindo. As experiências que eu tive, elas sempre foram dentro de um círculo muito restrito. E óbvio que dentro desse círculo eu sempre me senti muito à vontade. Não é à toa que eu continuei, mesmo tendo dificuldade nos primeiros mergulhos, eu me senti super acolhida, eu me senti muito encorajada. Acho que muito parecido com o que a Fabi falou, né? Por muitas vezes eu achava que, putz, não sei se eu consigo fazer isso, não sei se eu dou conta daquilo. E ao contrário, assim, muitos homens, e não só homens, muitas mulheres, todas as pessoas que estavam ali em volta, vai e tenta, pelo menos tenta, né? Tá tudo bem, assim, estamos aqui entre nós. Isso sempre me deu muita força, muita segurança para conseguir, para errar e para entender que tá tudo bem, seja no curso ou seja, tipo, numa roda de conversa como que a gente está aqui. Acho que o ambiente como um todo do mergulho que a gente convive, ele é muito saudável. Eu lembro que quando eu tive a dificuldade de fazer, e eu acabei fazendo um Discovery, porque eu não consegui concluir a princípio, na primeira viagem, o curso básico, eu cheguei no barco e a quantidade de pessoas me dando parabéns, eu achei aquilo tão esquisito. Eu falei, gente, as pessoas estão me dando parabéns. É real isso? Tipo, é espontâneo? E com o tempo eu entendi que era. E eram homens e mulheres falando, Fabi, você conseguiu, que legal. As pessoas torcem pelas outras. Isso é muito fora da curva no que a gente costuma viver em ambiente de trabalho, por exemplo, né? Em quase qualquer ambiente, né? Você está num lugar que todo mundo torce por você, que todo mundo quer que você consiga, que todo mundo está sempre disposto a te ajudar. Gente, nem família tem, né? Não acontece isso, né? Então, é verdade, né? Não são coisas que... o ambiente do mergulho, parece que é uma bolha, fora assim, de todos os círculos sociais que a gente frequenta, né? Né, a gente estava falando que o tema, homens, mulheres, é uma diferença que quase não existe, ainda que pode ter um número maior de homens ou não, dependendo da operação, mas não tem, assim, em momento nenhum eu senti uma dificuldade, um receio por ser mulher, eu já fui mergulhar sozinha, assim, deu tudo certo, sabe? Não tem a questão de dificuldade física por ser mulher, eu não consigo fazer, né? Até a Carol falou de esporte. Pô, no esporte toda hora a gente vê na televisão a diferença de desempenho de homem e mulher por conta de capacidades físicas. No mergulho a gente não vê isso. Então é uma coisa que é tão homogênea para o bem, né, para o bem-estar de todos, que é muito sensacional. Marina, você falou um negócio que eu acho muito legal, e eu queria puxar o olhar até da Adriana como instrutora. Tem diferença na hora de executar exercícios ou algum tipo de performance prática entre homem e mulher? A resposta rápida aqui é que não, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que existem estruturas físicas diferentes entre pessoas diferentes, independente do gênero. Não é o caso nosso aqui, mas, por exemplo, no mergulho técnico, um tipo de equipamento que eles usam é um mergulho, um cilindro, uma dupla de cilindros de aço. É um equipamento super pesado. Pode ser que tenha uma mulher que vai se enveredar pelo mergulho técnico e está tudo certo, ela tem que ir mesmo, e ela se depara com o desafio de carregar aquela dupla de um ponto para outro, uma distância X, e ela é uma mulher minhãozinha, pequenininha, que não tem muita força física. Talvez ela vai precisar de alguém que a ajude, ou ela vai precisar de uma estratégia diferente para carregar aquele equipamento, mas a gente também pode ter um homem que vai fazer o curso de rescue e ele não tem o menor condicionamento físico e ele não dá conta de fazer a nadada, porque ele tem um corpo que é o corpo dele, que é diferente. Enfim, então eu acho que limitações podem acontecer, mas não é que a regra que seja por causa do gênero. Eu acho que são corpos diferentes, fazem coisas diferentes. Acho que é muito mais nesse sentido. Ainda assim, mesmo com essas limitações que um determinado corpo, seja de homem, seja de mulher, pode ter, não quer dizer que aquela pessoa não vai poder fazer aquilo. Ela talvez vai precisar de uma estratégia diferente para fazer aquilo, mas eu acho que
Qualquer pessoa é capaz, homem e mulher. Não tem nada que você diga, eu não consigo fazer, que dali, sei lá, 2 dias, 2 meses, 2 anos, mas dali você fala, caramba, eu estou fazendo isso e eu achei que não era capaz. Então, eu acho mergulho revolucionário. Você pode escolher não gostar, né? Você pode, morro de medo de entrar em caverna, e anos depois eu consigo superar meu medo e entrar na caverna. E aí eu posso falar, putz, não gostei, essa certificação aqui eu não vou usar nunca, porque não é meu rolê entrar em buraco apertado e eu fico com medo e não dá certo e escolhe não fazer isso. Mas não porque não consegue. Eu não vejo essa divisão. Acho que a Adri colocou muito bem, assim, tem a questão da estrutura física de homens e mulheres, mas assim, de verdade, no mergulho, eu estou falando especificamente do mergulho, no grupo que eu frequento, como a Mari falou também, né? Eu nunca senti essa diferença. E se em algum momento eu senti essa diferença, se dissolveu ao longo do tempo, porque ela não fazia parte do grupo. Um negócio que eu acho que assim, a gente deve sempre manter no olhar, né, considerar, é que um grupo de mergulho, seja ele qual for, aqui, em qualquer canto do mundo, um barco de mergulho, um lugar que tenham pessoas reunidas ali para uma determinada atividade, pode correr o risco de ter pessoas escrotas, né? A gente pode ir para um barco e se deparar com um cara super machista fazendo piadas, fazendo comentários ou limitando, ou se sentindo o bonitão lá do rolê todo. Enfim, e também mulheres, também existem mulheres escrotas, claro. E a gente está sempre sujeito a encontrar essas pessoas. Não é, também, a gente não está dizendo aqui que, nossa, todo mundo no mergulho é todo mundo muito, muito legal. É o padrão, eu acho, ser legal e ser acolhedor e ser cuidadoso. E como a Fabi estava dizendo, é meio que uma seleção, se a pessoa não é assim, acaba não pertencendo no grupo, mas pode ser que a gente se depare com pessoas dessas, infelizmente, porque pessoas dessas existem em todos os lugares, né? Pessoas escrotas. Escolha bem o seu grupo, amiguinho. Amiguinha. Escolha um bom grupo. Mas essa questão da seleção eu acho legal, porque, assim, você pode estar no grupo que você mergulha todo mês, né, quase todo mês, ou você pode estar num barco de pessoas desconhecidas. Se tem aquela maçã podre, ela é identificada pelo grupo e, normalmente, ela é retida, ela não consegue ser totalmente escrota com todo mundo, porque não deixam. Então, eu sempre me sinto muito segura, muito estimulada no mergulho, né? Eu me colocava travas, eu me coloquei, até porque eu comecei, gente, vou fazer 47, né, tipo, amanhã, isso não precisa constar, mas assim, eu comecei com 43, então as travas do mergulho que eu coloquei foram todas minhas, nunca ninguém colocou, muito pelo contrário, Fabi, para com isso, Fabi, você consegue, Fabi, larga de ser boba, todas as travas do mergulho que eu encontrei foram só minhas, né, e aí eu fui quebrando essas barreiras, então no meu caso, não foram pessoas que chegaram para mim e falaram, você não é capaz. No meu caso, exatamente o oposto. Eu que coloco todas as barreiras e as pessoas vão me ajudando a desconstruí-las. Eu assino embaixo porque eu tenho a mesma experiência. Tudo que eu falei que eu não ia conseguir, alguém olhou para mim, ou mais de alguém olhou para mim e falou, larga a mão que você consegue, para com isso. Bom, pessoal, e falando de um ponto de vista um pouquinho mais profissional, a gente tem uma instrutora, 2 DMs e uma terceira DM que está aí saindo do forno logo, logo. E eu queria saber de vocês do ambiente profissional. É um ambiente ainda que lembra muito aquela parte militar zona ou não? As mulheres são mais do que bem-vindas? Como é que está esse clima para vocês, cara? Eu vejo que as mulheres, sim, são super bem-vindas. Eu acho que na parte profissional, ou pensando em números, né? Números de certificações profissionais de mulheres, ainda é minoria, ainda são mais homens que se certificam profissionais, né, a partir de DM e adiante, ainda a maioria é homem, mas isso não é porque, eu acho que não é porque é um ambiente que restringe a mulher e que, de uma forma ou de outra, passa a mensagem de que mulheres não são bem-vindas aqui e de que não servem para ser instrutor ou para ser profissional. Eu não acho que isso aconteça. Eu acho que é um reflexo de um mercado que está evoluindo, e tanto que os números das mulheres estão crescendo, e aí, como profissional, e eu já trabalhei em algumas operadoras, em alguns lugares, eu não sinto que é um ambiente hostil. Enquanto profissional, conversando com outros profissionais, eu também sempre fui muito respeitada e acolhida e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para a Adri, se você sente diferença nos alunos em fazendo aula com mulher ou homem, se você já pegou algum caso
de não, com mulher não faço. Yes! Lembra que a gente fala que tem todo tipo de gente, né? E a gente pode se deparar com um aluno que é mais resistente, fala, nossa, mas é uma mulher e faz piada e considera, tem coisas muito sutis, né? Às vezes, sei lá, numa sala de aula eu estou dando aula e tem um outro instrutor sentado ali do lado, só existindo ali. O aluno às vezes faz a pergunta para o instrutor, homem que está sentado, e não para mim que estou dando a aula. Mas assim, é a vida, né, gente? Eu me meto no meio, eu respondo a dúvida do cara e falo, olha para mim que eu que estou falando. Brincadeira, eu não falo assim, não. Eu só vou. Odri, você como uma profissional que forma, dá masters e tal, e já que a gente está falando dessa questão de mulheres entrando no mundo profissional do mergulho, às vezes a gente que ainda não chegou no seu nível de formação, de qualificação, se assusta com os exercícios, né? Nossa, eu vou ter que tirar alguém da água e levar para o barco, eu vou ter que tirar alguém da água e levar para a praia, ou a ideia de carregar 4 cilindros e milhares de lastros. Isso pode se tornar impeditivo para alguma mulher que se sente, não, mas eu não tenho força física para isso e tal. O que você acha disso? Eu acho que consegue sim. Eu já vi N situações de pessoas absolutamente diferentes performando o que precisa ser performado. Eu acho que o curso mais desafiador do ponto de vista físico é o curso é o Rescue. E a mulher ou o homem, ou a pessoa que fez o Rescue, ela aprendeu que tem técnicas, tem métodos, tem formas de tirar uma pessoa da água, seja pela praia, seja numa embarcação, de rebocar pessoas, de nadar uma determinada distância. Ela já passou por aquele desafio físico. E aí, quando ela chega no DM, ela já tem aquele registro, já tem aquele repertório de que, eu sei fazer, eu consigo fazer, sabe? Eu vou trabalhar numa operação e isso significa carregar cilindro. Tirei uma pessoa da água, pela praia, antes de ontem. O que é carregar meia dúzia de cilindro para dentro do barco, sabe? E tem uma equipe junto. Se a mulher não vai conseguir carregar 2 cilindros de uma vez só e voltar carregando, ela leva um cilindro e ajuda, e trabalha e contribui da forma que ela pode, né? Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais trivial. E aí, se de repente uma amiga de vocês chega e fala, tô a fim de ir numa viagem de mergulho, sozinha, não conheço ninguém, ou então aquele cara que vai com a namorada, mas a namorada não mergulha, enquanto ele mergulha, ela fica no barco. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre essa pessoa, essa mulher que quer ir sozinha, se aventurar pelo mergulho, ou permanecer sozinha por alguns momentos? Se fosse uma amiga de vocês recomendariam? Olha, eu super recomendaria, pelas minhas experiências, tanto como quem ficou sozinha no barco, tanto de ir, quero mergulhar, estou sozinha, fui viajar e fui, não conhecia ninguém no barco. As duas experiências, assim, dos dois lados foram ótimas, eu sempre fui super bem recebida, né, mesmo em casos que, todo mundo desceu para mergulhar, ficou eu no barco com um marinheiro, o pessoal ali da tripulação, ou aconteceu de fazer, né, eu fiz uma viagem no final de semana, era um barco, o pessoal ficava embarcado para mergulhar, e mergulhadores que às vezes não desciam nos mergulhos, então eu tive muito contato com homens, né, nessas situações, e em nenhum momento tive dificuldade nenhuma, tive problema nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de nada, assim, eu sempre achei o ambiente muito bom, então eu recomendaria de olhos fechados para qualquer amiga. Não, meu namorado mergulha e eu não, vou sozinha. Não vai, você vai se divertir. Eu vou viajar sozinha, quero mergulhar. Vai mergulhar, eu incentivo todo mundo. Gente, vamos combinar que a Má é uma pessoa que faz amizade até com um poste. Vamos relembrar isso. Vale a boa e velha pesquisa sobre com quem vai sair, ver as avaliações, ver os comentários, né? A gente sai, eu estou acostumada a sair com o mesmo grupo, eu nunca saí fora desse grupo, então não sou uma boa pessoa para falar sobre. Mas procurar avaliação, procurar saber quem procurar
gente, a internet está aí para isso, né? Fazer essas pesquisas, fazer essas buscas. Eu, quando mergulhei sozinha, eu pedi indicação antes, né, aqui para os instrutores que eu conheci aqui de São Paulo, tô indo para tal lugar, me recomenda alguma escola para fazer a operação, então eu recebi algumas indicações. Não fui, assim, totalmente no escuro, né, eu acho que realmente é importante, tem que pesquisar. Eu acho que, inclusive, já entrando aqui num outro assunto, essa parte de pesquisar é, sim, super importante, e um recurso muito bacana para isso, claro, as pessoas que você conhece, os instrutores que você confia, os lugares que você frequenta, mas também os grupos de redes sociais. Então, por exemplo, no Facebook tem um grupo chamado Girls That Scuba, a maioria das coisas que está lá em inglês, então para quem não fala inglês tem esse pormenor aí, né, essa coisinha, mas é um grupo só de mulheres mergulhadoras do mundo inteiro e de certificações, desde a mulher que está pensando em começar a querer mergulhar, até a Course Director, Super, Hiper, Master, Blaster, sei lá da onde, então, e qualquer coisa entre, né, essas duas pontas, e as mulheres super se ajudam, é um grupo super colaborativo, é fechado só para mulheres, homens não podem entrar nesse grupo, e a gente vê, eu não sei vocês, mas eu participo de vários grupos de mergulho no Facebook, esse que é só de mulheres, e também vários outros mistos, e tem grupos que tem várias pessoas que, nossa, uma zoação, é um super agressivo, violento até, mas lá no Girls That Scuba, as mulheres super se ajudam, e qualquer pessoa vai lá e fala, tô indo mergulhar no Egito, recomendações, e aí, pá, chove a mulherada falando, vem aqui que tem um dive center assim, assim, assado. Eu mesma, quando fui mergulhar na Califórnia, eu estava indo sozinha, e aí eu mandei lá, eu coloquei, alguém tem recomendação? Pá, resumo, eu fui mergulhar com uma moça de lá, ela foi minha dupla, eu conheci ela no barco, ela levou ainda um grupo de amigos, ela recomendou um lugar, foi muito bacana, então o pessoal se ajuda muito, e são pessoas que estão lá falando honestamente, assim, não tem jabá, né, não é que elas estão fazendo a propaganda do lugar que elas têm, que são donas ou frequentam, então é um recurso muito bacana. Eu concordo, eu também sigo vários desses grupos, inclusive vejo você comentando várias coisas lá de vez em quando. E não só esse, tem um grupo muito específico que chama Plus Size Scuba Girls, que é um grupo de mulheres que são gordas ou estão acima do peso, e às vezes nem isso, porque se torna um ambiente tão respeitoso, as pessoas se sentem tão à vontade de falar e saber que não vão receber qualquer tipo de crítica ou vão ser xingadas, enfim, se torna um lugar tão respeitoso que as pessoas elas têm coragem de postar suas inseguranças e falar, olha, e é uma coisa que eu me identifiquei muito no começo, putz, será que vai ter roupa que me cabe? Assim, toda semana aparece assim, de meninas de tudo quanto é tamanho, peso e forma, né? Porque acho que muitas mulheres têm essa insegurança. Então, é muito legal. Eu acho que poder ter esse lugar de troca é muito, muito válido. E eu também, quando fui para Cozumel, pesquisei nos grupos, pedi indicação. Falei, gente, estou indo para Cozumel, quem me indica? Onde me indica? Tem algum instrutor? Então, é muito válido, é muito legal. Fazendo um gancho aí, vocês acham que esse movimento do grupo exclusivo para mulheres é uma boa se estender, por exemplo, para viagens exclusivas para mulheres, grupos exclusivos de mulheres? Vou dar a minha opinião muito sincera. Eu, de verdade, não vejo necessidade de mergulhar só com mulheres. Eu não consigo nem... Assim, vou fazer uma viagem só com mulheres. Eu não vejo, eu não tenho essa necessidade, não vejo essa necessidade, não sei as meninas. Eu não vejo necessidade, mas eu entendo quem tem essa necessidade. Eu acho que a gente tem muitas vivências fora do mergulho que são, de alguma forma, desconfortáveis e que fazem você não querer mergulhar com alguém que te causou desconforto, eventualmente, dar aquela generalizada, né? Acho que ia falar na mesma linha, assim, eu também não vejo necessidade, não é uma coisa que me chamaria atenção, mas eu realmente entendo que para algumas pessoas pode ser mais confortável, né, assim, até a questão das inseguranças, você falou, de peso, o mergulho tem essa coisa a gente está no mar, né, antes de pôr a roupa, você tem que
você coloca uma roupa de banho, então gera uma insegurança. Para muita gente tem essas questões que às vezes está no meio só de mulher, pode deixar o ambiente mais confortável, até questão de limitação física, né, as inseguranças que a gente falou antes, medo de não conseguir fazer alguma coisa. Para algumas pessoas, né, para algumas mulheres, estar num ambiente só de mulheres é mais confortável. Então, eu entendo, acho super válido, assim. Né? Hoje eu vi um produtinho lá lilás, aí vi uma máscara colorida, e essas coisas do mundo da Hello Kitty voltam com toda a potência. Minha infância volta, né? A máscara eu tinha uma máscara azul, veio ela rosa, eu falei, preciso da rosa. Então, assim, são acessórios e coisas que é diversão, assim, é para se divertir. A máscara combina com a nadadeira, as duas são lilás, né? Sim. Que combina com o computador. Exato, meu computador é preto, gente, mas me sinto tão sem cor embaixo d'água. Tá lá, a função tá tudo aí, eu olho das meninas branco com lilás, tão legal. Eu lembro de verdade, é que eu tenho minha adolescência, minha infância toda anos 80, eu lembro da Hello Kitty com brilhos, assim, uma coisa meio unicórnio. Então, eu gosto dos acessórios, eu acho muito legal mesmo, assim, a nadadeira colorida, etc. Mas em funcionalidade, eu acho que não tem tanta diferença assim. Abi, depois escuta então o episódio com o Igor falando sobre apetrechos. A gente não mergulha com Pokémon, gente, vamos combinar. Eu lembro que a Carol uma vez apareceu com um prendedor de octopus de arraia, são coisas que a gente vai brincando depois no mergulho. Tubarão-baleia, não é, Carol? Tubarão-baleia. Não era uma raia? A raia é um bichinho que fica pendurado. É verdade. Olha lá, tá vendo? A Carol tem toda uma fauna que rodeia. Ela já leva o fundo do mar junto com ela. Já vai, Se ninguém vir nada, pelo menos a minha raia, meu tubarão-baleia, todo mundo viu. Pronto. Meninas, vamos agora falar sobre os cuidados que a gente tem com pele, cabelo, unha. Vocês veem, a gente fica 1 hora, depois mais 1 hora debaixo da água, e a água do mar por si só ela é muito violenta, né? Então, se você só vai na praia tomar um banho de mar, você já percebe várias coisas diferentes. E a gente mergulhando vê mais ainda, a unha ficar mais mole e tal. Os cuidados que vocês têm para evitar essas coisas ou para contornar essas coisas? Ou vocês não têm nenhum? Porque é válido. Eu fico com o meu cabelo todo cheio de sal e eu não passo nada nele. O mergulho não é uma atividade sexy, né? A mulher não mergulha achando que ela vai ser sereia. Mas não dá para a mulherada achar que, nossa, vai ser aquela sereia do aquário de São Paulo que joga beijinhos e faz bolinhas, porque você sai da água todo errado, com o cabelo daquele jeito, ranho, cuspe, máscara, tudo zoado, né? Cutícula, tudo saindo, né? Às vezes eu vejo que tem pelo, tipo, os bigodes crescem. Mas assim, também foi uma quebra de barreira, porque, veja, gente, né? Chegando quase nos 50, eu tenho uma necessidade de dar uma rebocadinha na cara, né? Para não assustar os colegas. Então, quando eu vou mergulhar, eu já abri mão disso e falo, gente, bem-vindo ao meu mundo, isso daqui é a minha carinha, às vezes eu tiro foto, eu ponho filtro, né? Porque ninguém merece. Mas eu percebi, eu já vi, assim, o cabelo vira um ninho de mafagafos, né? Prende elástico, a unha de fato fica mole, não tem esmalte que dure, né? Mas eu já fui com extensão de unha e deu tudo certo, ela não quebrou durante o mergulho. E eu já vi gente com cílio postiço e aí é saindo, assim, então... O negócio do alongamento de unha, eu ia falar, para mim, eu consegui quebrar, tipo, meia dúzia das 10 em um mergulho, assim, sabe? Carregar o cilindro, montar o equipamento, quando eu vi, já tinha ido 3, no dia seguinte foram mais 3, então, unha tem que ser sempre unha curta, se tiver comprida já corta, porque vai quebrar, né? Coisa assim, não pode faltar jamais na mala de mergulho, lixa de unha, porque vai quebrar,
né? Vai levantar a cutícula, leva o alicatezinho, porque senão você vai ficar puxando. Os cílios, né? Você falou, coisa... Eu também, eu aqui em São Paulo não saio sem maquiagem, eu tô, né, gosto de maquiagem, tô sempre maquiada. O que eu às vezes faço, assim, protetor solar com cor, e aí coloca a extensão de cílios, para pelo menos dar aquela disfarçada. Mas isso, assim, tem que ser uma viagem mais longa para justificar né? Viagem que a gente vai lá final de semana, dorme meia hora para já estar no barco e começar a mergulhar. Aí não dá, não tem nem como pensar nisso. É bem isso. Gente, eu não sei, eu acho que você vai abrindo mão. Enterprise é um caso. No domingo você está torcendo para estar com a bochecha corada de sol para dar uma disfarçada. Você vira tipo um bacalhau, assim, vai curtindo no sal. Mas é muito. Eu não passo protetor solar e assim, desculpem, dermatologistas, mas o protetor solar cozinha o meu olho na máscara. Então eu não passo. Às vezes eu passo durante a navegação, na volta. Eu queria aproveitar e puxar um gancho para o episódio que a gente fez na semana passada, que a gente falou de máscara, e em determinado momento a gente falou dos straps de neoprene. O que vocês acham? Eu, pelo menos, assim, fui mergulhar outro dia sem o strap de neoprene, o primeiro mergulho até rolou. No segundo, eu não conseguia passar a tira no meu cabelo, porque ele estava tão duro do sal que a tira enroscou. O que vocês acham? Ela ajuda, ela não ajuda? Eu acho que tive experiências que a máscara na superfície acabou saindo por conta de batida de mar, por conta dessa strap. Vocês têm opinião sobre isso? Eu gosto. A minha tem, e eu acho que faz uma baita ajuda. O que eu faço com o cabelo, e o cabelo de fato é uma questão, né? Quem tem cabelo comprido, de fato tem ou mesmo cabelo curto, mas se a mulher não prende o cabelo e vai para lá, vai ficar tudo parecendo tudo de pé, misturado, água, equipamento, vai prender no equipamento. Então, o cabelo durante o mergulho é de fato uma questão. Então, o que eu particularmente faço, e tem várias estratégias, mas o que eu faço eu passo condicionador no cabelo com ele seco, antes de entrar na água. Passo condicionador, faço um rabo baixo, aí faço a trança no rabo e prendo a ponta, né? Eu já vi mulher fazendo coque, tem mulher que usa uma faixinha, mas de qualquer forma, o strap da máscara ajuda a manter tudo no cabelo relativamente no lugar, né? Não fica exatamente no lugar como se a mulher tivesse com laque, porque não é o caso, mas se tem uma máscara encrespando no cabelo, enroscando e prendendo, você vai tirar, na primeira tirada de máscara, toda a trança vai se desfazer, o coque vai se desfazer e vai virar um furdunço, né? Você falou isso, eu lembrei de um mergulho que uma moça com cabelo bem longo estava desesperada no meio do mergulho pedindo para tirar. Socorro que eu tô com tudo aqui embolado, a moça não estava doendo. De fato, cabelo é uma questão, cabelo comprido. A Mari usa faixinha, né, Mari? Ou não? Tô viajando. Não, eu uso um coque bem alto, bem no topo da cabeça. Que a questão o cabelo no alto tem a questão de onde a máscara passa, né? De onde a tira da máscara tem que estar, que é bem aqui no coque. Então, o meu coque, ele fica, tipo, quase na testa, assim, ele é bem alto mesmo, para a tira da máscara não ficar pegando na orelha. E a minha máscara não tem o strap, né? Já que a gente estava falando disso. Já usei. Colocaria de novo? Colocaria. Acho que não é um problema, porque eu não fico tirando a minha máscara durante os mergulhos que eu faço normalmente. Acho que esse caso se aplica muito para quando a gente está fazendo curso, treinamento, etc., que a gente, de fato, fica tirando, demonstrando e tudo mais. E quando eu usava o strap, o que acontecia com a minha máscara era que a tira, ela se embolava dentro do strap e às vezes ficava me machucando. E aí eu não conseguia desembolar ela fácil lá no mergulho e ficava me incomodando. Então, eu até gosto, assim, dela sem o strap, fica presinha na cabeça, não sai do lugar, o coque lá em cima também fica tudo certo. Mas você falou uma coisa que é verdade, assim, a minha máscara azul, que eu troquei pela rosa, a minha tinha o strap, mas esse fim de semana eu fui colocar a máscara, sabe quando você põe a máscara no rosto e escarrega do cabelo, aí você põe no cabelo, ela bate na cara e não encaixa? Eu fiquei meio brigando e agora me dei conta que pode ser por conta disso, porque essa faixinha ela ajuda a escorregar, né?
Ela ajuda a pôr no lugar. E aí eu fiquei brigando com a máscara, mas assim, é tudo muito instantâneo, né? Tô brigando com a máscara, não consigo pôr a máscara, tipo, bate na cara, bate no nariz, mas vai pondo. E agora eu me dei conta que é isso, que a outra era mais fácil porque ficou com a faixinha lá e eu não coloquei na nova. Gente, agora eu queria falar de um assunto tabu, porque eu conversando com as meninas que estão começando no mergulho e tal, esse assunto eventualmente surge sobre mergulho e menstruação, né? Então, as meninas às vezes têm medo, falam, eu não vou mergulhar porque eu vou ficar menstruada, ou fiquei menstruada. E aí, o que vocês já viveram sobre essa questão e tem para falar aqui? Já mergulhei menstruada e foi super tranquilo, com absorvente interno, não tive problema nenhum. Já aconteceu, assim, de ver mulheres saindo do mar meio desesperadas, porque, putz, está escorrendo, né? Então, aquela coisa, assim, de você sai, às vezes, sai aquela aguinha suja, né? Porque teve fluxo, alguma coisa, mas eu nunca tive problema, eu não sinto diferença nenhuma. Eu já mergulhei várias vezes menstruada, na verdade, e eu nunca tive problema nenhum, nunca senti diferença nenhuma. A única coisa é óbvio, né? Vai subir, tem que trocar o absorvente, mas é isso. Eu rezo para não mergulhar menstruada. Eu fico, ai, tomara que essa viagem não coincida com a menstruação, porque a grande questão para mim é que o meu fluxo, tem 2 dias do meu fluxo que são extremamente volumosos, mas eles são volumosos fora d'água, dentro d'água, então assim, esses 2 dias para mim eu já mergulhei. E aí tem assim, a água estanca. Eu sou muito atrapalhada. A água para mim não estanca nada. E toda vez que eu compenso, o absorvente interno sai do lugar. Então, gente, não me levem como referência, porque eu sou uma pessoa que eu derrubo qualquer coisa. Assim, apesar de minha mãe ter me treinado para ter coordenação motora, eu não tenho muita, mas assim, cada vez que eu aperto o nariz, o absorvente interno sai do lugar. Então, eu já saí da água com sangue mesmo na bota. Então, tinha chuveiro, tomei banho e tal, e também ninguém me constrangeu, né? Fato, eu me senti constrangida, mas assim, tem que trocar os absorventes durante o mergulho, mas assim, em questão de dor, em questão de cólica, isso nada interfere para mim, nada. É mais o volume mesmo, né? E é toda também a minha coordenação motora que interferem um pouquinho, mas quem tem um fluxo muito intenso pode sentir mais se tiver nos dias de fluxo alto mesmo, mas não por dor, por nada, é pelo desconforto de ter que trocar mais o absorvente interno com mais frequência, porque o copinho para mim não funciona, ele vaza. Requer planejamento, né? Você quer Requer planejamento. Cada menina, cada mulher tem seu jeito, suas táticas e tudo mais. Eu uso copinho, claro, não foi sempre assim, rolou uma adaptação, mas para mim funciona super bem. Tem a questão do fluxo também, que a Fabi falou, meu fluxo super vai bem com copinho e tá tudo certo. E também porque todos os ambientes em que eu vou mergulhar, eu conheço o barco, eu sei que ele tem banheiro, eu sei que ele tem uma estrutura, então qualquer coisa que aconteça também, eu vou ter como me arrumar ali no barco mesmo, né? Acho que isso é importante também de observar. E tem alguma coisa específica que vocês levem na bolsa do barco, naquela bolsa seca? Creme pro cabelo. Eu que nem bolsa levo. A Adri é minimalista, cara, eu admiro. Eu vou sem bolsa pro barco. Eu vou mergulhar, vou para baixo d'água. Eu levo à noite o casaco, né? Creme de cabelo eu levo, mas raramente eu uso. Protetor labial eu também levo, também nunca uso. Eu levo, e remédio, né? Remédio sempre importante para mim, e às vezes eu dou uma enjoada. Fandangos dão. Fandangos faz parte da minha mala de mergulho, não faz o menor sentido. E óculos escuros, gente, porque na coisa assim, maquiagem e tal, óculos escuros sempre dá um estilinho na pessoa. Pois é, poder tirar uma foto, né? Eu levo toalha, basicamente. Assim, se for olhar o que realmente eu uso, toalha. Porque eu gosto de me secar, porque eu sinto muito frio. Mas eu não passo protetor solar, eu não levo óculos de sol.
Nem coisa de cabelo, nem pente eu levo, vai bagunçado mesmo, não tirem fotos minhas depois do mergulho e tá tudo certo. Bruno não tem esse problema de ter franja na máscara. Passa um condicionador na barba, Bruno. Eu passo, cara. Meu, tudo que vocês falaram de cabelo aí se aplica na barba, cara. Então, quer dizer, você usa mais produtos do que a gente, juntas. A Adri só assumiu o que a gente usa no mergulho, nada. Ué, vai para baixo d'água, nada que você leva na bolsa vai para baixo d'água. É. E a gente, depois que sai do mergulho, fica falando de bicho, o que a gente viu, o que não viu, o que não... Tipo, realmente é outro foco. É que o meu cabelo, quando eu saio do mergulho, ele realmente fica, assim, horripilante. Então, eu tenho que passar alguma coisa ali, porque senão não consigo soltar. Eu tô sempre com ele preso, o coque, fica aquela coisa. Então, o creme de cabelo, para mim, eu uso bastante. Sabe que tem uma coisa que eu levo, assim, eu tenho do dia do mergulho, né? No último dia do mergulho, porque eu saio do barco com a roupa, com o neoprene, eu gosto de me trocar antes de entrar no barco. Aí no último dia eu levo uma roupa e um chinelo, porque também às vezes tá quente, pia, essas coisas. Mas só no último dia. Aí no último dia, pra não vir com as busanfas de fora, né? A gente leva shortinho. Ah, não, eu sempre... chinelinho. Não, sempre tenho uma roupinha, assim, tipo chinelo ou roupinha, isso aí, sempre tem na bolsa. Sempre tem uma roupinha da Chanel. Quem me dera. A gente queria deixar alguns recados, né, para quem está pensando, principalmente para as moças que estão pensando em começar. Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês me ajudem a responder: mergulho é para todo mundo? Sim! Com certeza. É, para todo mundo. Na verdade, eu vou corrigir minha resposta. Mergulho é para quem gosta de mar. Eu também vou corrigir a minha resposta. O mergulho é para quem quer. Eu ia complementar exatamente isso. É para todo mundo que quiser mergulhar, né? Uhum. Exato. Porque eu já vi gente com medo de água indo mergulhar. E a pessoa me perguntou qual o sentido. Eu falei, Platão, mistérios, vida, né? É o único filtro que tem, querer, de fato, mergulhar, né? E quem decidir mergulhar, não conhece ninguém, tá indo lá de curioso, vai encontrar um ambiente seguro? Eu acho que a gente não pode garantir 100% dos lugares da face da Terra vai ser sempre seguro e receptivo. Acho que a gente não tem essa garantia, mas eu acho que a tendência é que sim. Para mulheres, a gente está falando aqui especificamente desse assunto. Eu acho que a tendência, pelos lugares que eu já transitei, pelo que eu escuto falar, pelo que a gente está falando aqui, eu acho que a tendência é sim. E uma tendência bem forte, inclusive. No mergulho, as pessoas são treinadas, os profissionais que trabalham com mergulho, eles são treinados, inclusive, para cuidar das outras pessoas, né? Então, assim, já é um ambiente diferente nesse sentido. É óbvio que eu concordo 100% com a Adri, a gente não pode garantir que todas as pessoas sejam responsáveis, etc. Mas, assim, a própria atividade exige que você cuide de outra pessoa. Então, eu acho ele bem acolhedor. Acho que a gente pode pressupor que uma pessoa que recebeu, agora falando de um profissional, né? Que a pessoa que recebeu um treinamento adequado, de qualidade, ela vai ser receptiva e ela vai passar a segurança. Até porque o mergulho é uma atividade hiper divertida, então, assim, ele é coletivo, ele é inclusivo, tanto é que a gente tem cursos que são de adaptação, né, técnicas de mergulho para pessoas que têm algumas necessidades especiais. Cara, a gente fala de sororidade, a gente fala muito entre mulheres, cara, mas assim, é tão acolhedor, assim, eu posso falar por mim, a minha experiência com mergulho, ele foi uma quebra de crenças, de que eu posso fazer as coisas, de que a vida começa depois dos 40, de que não tem limite, sabe? De que você vai ser acolhido, que você vai encontrar profissionais, óbvio que eu dei sorte, né, de encontrar profissionais muito bons, muito bem treinados e que estão dispostos a fazer as pessoas quebrarem suas barreiras. Para mim, o mergulho é tão significativo na minha vida, ele sai tanto da esfera só do barco, né? Ele vem para minha vida fora da água. E estar no barco, eu gosto tanto, eu acho tão importante como quebra de barreira, como comunicação com outras pessoas, como grupo, que eu levei meu filho. Meu filho tem 12 anos e está com a primeira certificação dele. Porque eu acho importante esse agrupamento que acontece sem competição. É óbvio que
né? Tem pessoas que competem entre si, mas assim, é um cuidando do outro. Que bom que você conseguiu, deu certo. Nossa, eu tive tantos momentos com a Mari e com a Carol, principalmente nos nossos treinamentos, de eu não vou conseguir, eu vou desistir, vambora, a gente tá com você, sabe? Ele é tão. Eu não sei, gente, mergulho, eu não vivo. O mergulho tá dentro de mim, assim, ele foi incorporado na minha vida de uma forma que eu não sei nem explicar, mas ele interfere, ele está em todas as áreas da minha vida. Mesmo que eu não esteja no barco, mesmo que por um mês eu não mergulhe. Alguém vai dar um depoimento à altura da Fabi para a gente encerrar Não, o agora episódio? acabou, né? Agora acabou de citar. É um ambiente inclusivo, é um ambiente acolhedor, né? A Fabi brincou comigo que eu falo até com post, mas a verdade é que a gente também não sai falando com todo mundo em qualquer lugar. Você precisa se sentir bem-vindo, você precisa se sentir bem recebido. E eu sempre me senti bem, né? Nos ambientes de mergulho, as operações, os instrutores, escolas diferentes, todos os lugares, eu sempre me senti muito bem recebida, me senti muito bem-vinda, acolhida, como eu posso dizer, amparada, né? A coisa de, eu tenho uma dificuldade, tenho uma coisa... É isso, é todo mundo se preocupando em cuidar um do outro. Então, eu acho um ambiente maravilhoso, assim. Eu acho também que só é gostoso e a gente está dando esses depoimentos das nossas vivências aqui de ambientes que a gente frequenta, porque a gente faz o ambiente ser assim também. Então, para todo mundo que chega para o mergulho, tenham também esse cuidado com pessoas novas que vierem, tenham esse carinho, tenham essa atenção. Assim como um dia tiveram comigo, eu tenho o maior prazer de ter esse mesmo cuidado com todo mundo que vem mergulhar, que tem algum receio, enfim, acho que é a gente que faz tudo isso acontecer. Mulheres que estão ouvindo o podcast, venham mergulhar, continuem mergulhando e vamos todas virar profissionais de mergulho, porque a gente está precisando de mudar a mulherada na parte profissional. Mulherada sem medo. Gente, eu queria agradecer de novo por esse bate-papo. Obrigada por terem aceitado, serem as nossas primeiras convidadas. Mostra a nossa amizade, a confiança que vocês depositaram para a gente transmitir essas informações em nome de vocês nesse episódio aqui. Muito, muito, muito obrigada. E a gente queria deixar sempre abertas as portas do Coluna d'Água para vocês virem, conversarem com a gente e fazer mais episódios, porque eu tô achando que esse podcast precisa de mais hosts entre vocês aí.